Olá, sou Daniela Dora Ailberg, eu sou coordenadora do projeto de pesquisa Novas Fronteiras dos Direitos Digitais, foi responsável pelo desenvolvimento da plataforma Dados Virais. A plataforma ela faz parte de um projeto de pesquisa chamado Novas Fronteiras dos Direitos Digitais, que foi desenvolvido pela Associação de Pesquisa Data Privacy Brasil, que é uma entidade sem fins lucrativos que se dedica à interface entre proteção de dados pessoais, tecnologias e direitos fundamentais. Então, ela compõe o Data Privacy, que é um espaço de intersecção entre a escola e a associação, e na associação desenvolvemos esse projeto de pesquisa que deu muitos frutos. Um deles foi a plataforma, que a seguir vamos passar um vídeo bem lúdico para demonstrar um pouco de um apanhado geral do cenário que a gente conseguiu desenhar um pouco relacionado às aquisições das tecnologias pelo poder público durante a pandemia, a Covid-19, o legado da Covid-19. O uso de celulares e equipamentos eletrônicos para as mais diversas finalidades já era parte do nosso cotidiano, mas a pandemia tornou essa relação ainda mais intensa. Além da comunicação com amigos e parentes, trabalho ou mesmo diversão, muitas tecnologias ajudaram no combate à pandemia. Foi o caso de Adriana. Desde o início, ela acompanhou a evolução da doença em seu bairro por um site da Secretaria de Saúde. Quando começou a se sentir febril, foi indicada a usar um aplicativo da Prefeitura para verificar seus sintomas e marcar o teste para a Covid-19. Em uma consulta virtual, avisaram que seu teste foi positivo. Ela cadastrou o nome e telefone de toda a sua família e foi encaminhada ao hospital. Ela não sabia, mas uma das avenidas que passava tinha câmeras inteligentes mostrando quem estava de máscara ou não. No ponto de ônibus, outra câmera mediu sua temperatura, avisando a guarda municipal que estava febril. Além disso, localização de todos os celulares do estado era utilizada para medir índices de isolamento social. O caso de Adriana não foi isolado. Na verdade, dezenas de prefeituras e estados adquiriram tecnologias parecidas para controlar a Covid-19. Essas soluções têm em comum o uso de dados pessoais. Sem o devido cuidado, seu uso indiscriminado pode trazer consequências a direitos fundamentais de brasileiros e brasileiras. Pensando nisso, a Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa criou o projeto Dados Virais, um estudo inédito com mais de 250 tecnologias mapeadas ao redor do país em 2020. Foram mais de 700 pedidos via Lei de Acesso à Informação, com dezenas de contratos obtidos e disponibilizados ao público. No site você encontra visualizações de dados, bem como o relatório completo da pesquisa. A plataforma Dados Virais busca, portanto, possibilitar ao público uma interação, uma plataforma que é interativa para fins lúdicos e também para fins de apresentação de dados de forma aprofundada com relação ao mapeamento do cenário brasileiro que a gente fez sobre a aquisição de tecnologias digitais que fazem uso de dados pessoais para o enfrentamento da Covid-19. Então, a gente buscou justamente realizar esse desenho do panorama brasileiro de iniciativas a partir de pedidos de acesso à informação que foram disparados aos entes federativos e por meio de técnicas de busca também de pesquisa avançada nos motores de busca do Google, por exemplo, com informações relacionadas publicadas na imprensa, nos sites das empresas ou até mesmo nos sites do governo. Então, o intuito que a gente busca com essa plataforma é justamente fornecer subsídios a novos trabalhos científicos ou até mesmo jornalísticos para garantir o acesso facilitado às informações que a gente conseguiu coletar, a fim de justamente concretizar uma das nossas missões na Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, que é auxiliar na formação de uma cultura de proteção de dados no país. Então, as análises que vão ser apresentadas, elas não se esgotam, elas estão aí sendo possíveis de serem desenvolvidas de forma mais robusta analiticamente, e a gente busca proporcionar então as informações levantadas
a partir de um repositório que a gente disponibiliza com todos os documentos que a gente obteve durante essa pesquisa, incluindo contratos, diários oficiais, entre outros arquivos, para justamente incentivar a que essas pesquisas realizem cada vez mais um aprofundamento relacionado à proteção de dados e uma cultura de transparência no país. No primeiro momento, a pesquisadora Brenda vai trazer um panorama geral dos resultados e das categorizações que a nosso time de pesquisa desenvolveu. Depois a Gabriela vai trazer um pouco das tendências e das conclusões que a gente fez relacionadas a esse mapeamento do cenário brasileiro. E o vídeo vai ser finalizado pelo Pedro, que vai justamente trazer um pouco da metodologia e das descobertas relacionadas aos pedidos de acesso à informação. Eu sou Brenda Cunha, pesquisadora da Associação DataPraxis Brasil de Pesquisa, e apresento a vocês uma amostra com alguns dos principais resultados obtidos com o nosso mapeamento, especialmente onde essas tecnologias foram encontradas, que tipo e principais funcionalidades que foram atribuídas a essas aplicações, os principais atores e as formas de aquisição pelo poder público. Nosso mapeamento identificou 253 iniciativas em quase todo o território nacional, distribuídas em 24 estados, com 100 iniciativas, 77 municípios, com 131 dessas tecnologias, além de 22 casos com tecnologias de abrangência nacional. Do total de tecnologias mapeadas, observamos que os principais tipos foram aquelas que usam dados de geolocalização para a construção de índices de isolamento social, aplicativos para smartphones, especialmente para usos em telemedicina, plataformas de centralização de dados para monitoramento da evolução da Covid-19, além das câmeras termográficas para medição de temperatura, boa parte equipada com software de inteligência artificial, como detecção de máscara e reconhecimento facial. A fim de conhecer melhor os usos dados dessas tecnologias, criamos 10 categorias baseadas em suas funcionalidades. As principais funcionalidades foram monitoramento do fluxo de pessoas, com 30% dos casos, telemedicina, também com 30%, e monitoramento de temperatura, com 10%. As três concentraram 70% dos casos identificados. Para a compreensão do perfil e atuação dos atores, também criamos algumas categorias, como fornecedores e desenvolvedores, tendo em vista que nem todo ator que faz uma tecnologia chegar ao usuário final também foi responsável pelo seu desenvolvimento. Além disso, também criamos um conjunto de categorias baseadas no papel desses atores na sociedade, como, por exemplo, órgãos públicos, empresas privadas, universidades, entre outros. Partindo desses recursos analíticos, fizemos a leitura dos dados, em que podemos destacar alguns dos principais resultados. Uma característica geral observada foi que o fornecimento dessas tecnologias ele se deu de uma forma mais pulverizada. 50% dos atores foram responsáveis pelo fornecimento de apenas uma dessas tecnologias, ou de uma iniciativa mapeada. Um segundo dado importante, que mais adiante eu irei retomar, foi o elevado percentual de tecnologias em que não conseguimos identificar quem eram seus desenvolvedores. E um outro aspecto para chamar a atenção foi a predominância, o papel dos atores privados no fornecimento dessas tecnologias para o poder público. Em mais de 50% dos casos, os atores privados foram responsáveis tanto pelo fornecimento como pelo desenvolvimento das tecnologias das iniciativas mapeadas. Algumas poucas exceções foram os estados do Ceará, Mato Grosso do Sul e Bahia, cujas tecnologias mapeadas nessas localidades foram de responsabilidade apenas de órgãos públicos. Como já mencionado, os dados e resultados aqui apresentados são apenas uma pequena amostra do conjunto de informações que a gente conseguiu mapear, levantar e das possibilidades analíticas. Contudo, eu retomo um desses pontos para fazer algumas problematizações, no que diz respeito especialmente ao elevado número de casos em que nós não conseguimos identificar quem foram os desenvolvedores. Essa informação ela é essencial para se chegar a diversas outras informações e análises que tocam diretamente as questões de proteção de dados pessoais, como, por exemplo, não saber quem são os desenvolvedores nos tira também a informação sobre quem são os atores responsáveis pelo desenvolvimento de uma tecnologia, é essencial para se chegar a outras informações que nos remetem à questão do tratamento de dados pessoais e do alcance dessas tecnologias em termos de coleta e tratamento de dados. Saber também quem são esses atores nos permite investigar também qual é a sua expertise. Afinal de contas, se eles estão oferecendo soluções para a sociedade, precisamos saber se eles são
qualificados para tanto, se essas tecnologias, se essas soluções, elas são de fato confiáveis, o que toca diretamente a questão da eficiência desses produtos e dos possíveis impactos que eles podem ter na vida das pessoas. Além disso, é importante saber se o tratamento de dados pessoais também é um ativo dentro dessas empresas. Afinal de contas, essas tecnologias têm um impacto enorme numa população, tendo em vista que são adotadas pelo poder público. Então, precisamos saber se os seus interesses eles se chocam ou não com o interesse de boa parte da população. Enfim, esses são apenas alguns dados que já nos permitem fazer algumas reflexões e problematizações, o que é essencial no atual contexto ainda pandêmico e futuramente no contexto pós-pandêmico, quando boa parte dessas tecnologias podem continuar em operação. A disparidade identificada entre o setor público e as empresas privadas no desempenho do papel de fornecedores pode ter muito a ver com a flexibilidade que essas empresas têm de fornecer seus produtos em outras localidades e remodelá-los às necessidades de cada gestão, enquanto o poder público muitas vezes já cria o seu produto pensando na demanda local. Uma outra coisa que foi percebida é que existem muitas empresas que são originárias de um outro setor e passaram durante a pandemia a fornecer produtos específicos dentro do setor de saúde. Um exemplo disso é a Inloco, hoje em dia chamada de Incognia, que atualmente atua com produtos focados para antifraude. Antes da pandemia, trabalhava com questões de publicidade e marketing, e na pandemia utilizou o seu produto criado para atender demandas de publicidade para funcionar como um índice de isolamento social e identificar se as medidas de contenção de movimentação e circulação de pessoas estão sendo atendidas. Um outro exemplo disso são as empresas Dahua e Hikvision, que são empresas focadas em produção de equipamentos de segurança e que durante a pandemia passaram a comercializar as câmeras termográficas para identificação de indivíduos com febre e possíveis infectados com o coronavírus. Essa adaptação dos produtos que a gente consegue perceber durante a pesquisa, ela indica tanto uma percepção de que agora nós temos, por se tratarem de contratos com o poder público, uma infraestrutura instalada com tecnologias muito versáteis e que podem ser usadas para outras finalidades que não saúde pública, e também indica uma questão de vantagens que empresas de outros setores podem ter quando vêm brechas para trazer os seus produtos para outros mercados, que por conta do seu know-how técnico muito específico, às vezes elas conseguem trazer soluções mais diversificadas do que empresas que atuam exclusivamente no setor da saúde poderiam trazer. E essa questão do know-how, ela também é o ponto que torna essas empresas muito atrativas para o setor público e faz com que o setor público, nessas situações de emergência, corra atrás dessas empresas para atender essa nova demanda. Uma coisa que é importante de destacar e que foi observada durante a pesquisa é que mais da metade dos contratos são feitos de forma gratuita. Então, as empresas elas não estão recebendo um retorno financeiro imediato. E aí é importante perceber que a falta do retorno financeiro dentro do contrato não significa que ele não é vantajoso para a empresa e que não possa trazer um retorno financeiro futuro. Essas empresas, quando elas fornecem tecnologia para o poder público, ainda que gratuitamente, elas conseguem receber um selo de confiança que esse acordo traz e tem a possibilidade de ter o seu produto implementado e utilizado por milhares, às vezes até milhões de cidadãos. Esse uso em larga escala permite que o seu produto seja desenvolvido e aprimorado e possa depois ser comercializado para outras empresas ou até mesmo com o poder público em outra situação, em uma renovação de contrato, por exemplo. Olá, meu nome é Pedro Saliba, eu sou pesquisador da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa e vou falar um pouco sobre a metodologia e sobre a centralidade da transparência na nossa pesquisa. No relatório, nós descrevemos com mais detalhes esses passos, mas de forma breve, nós dividimos em 3 momentos. O primeiro momento foram os pedidos de acesso à informação exploratórios. Nós fizemos pedidos padronizados e enviamos para estados, Distrito Federal e cidades com mais de 100 mil habitantes, segundo dados do IBGE. No total foram 323 cidades. Nesses pedidos,
nós perguntamos se naquela localidade os órgãos estavam utilizando algum tipo de tecnologia como algoritmos, câmeras inteligentes, geolocalização, aplicativos para o combate à Covid-19. Em seguida, nós tivemos os pedidos de acesso à informação específica. Quando algum órgão respondia de forma positiva referente ao pedido de acesso à informação exploratório, ou seja, sim, naquela localidade estavam utilizando alguma das tecnologias que nós apontamos, nós fizemos um novo pedido, dessa vez perguntando mais detalhes acerca do desenvolvimento e da aquisição das tecnologias, como as empresas envolvidas, pedimos acesso aos contratos, além de outras questões de proteção de dados pessoais, como compartilhamento de dados e medidas de segurança. Por fim, nós tivemos os pedidos de acesso à informação avançada. Esses envolviam dados secundários. Nós utilizamos a plataforma Google para realizar pesquisas avançadas, utilizando palavras-chave e pesquisa booleana, com um recorte temporal de 20 de março até 31 de dezembro de 2020, que foi o recorte do Decreto Legislativo número 6, de calamidade pública por conta da Covid. A equipe de pesquisa verificou nas notícias e nas informações contidas quais das tecnologias potencialmente utilizavam dados pessoais. E a partir dessas informações, nós fizemos novos pedidos para os órgãos apontados naquelas notícias e naquelas informações. A pesquisa, no entanto, não se limitou à resposta dos órgãos. Depois que o mapeamento foi feito, nós fizemos uma busca ativa em portais da transparência e diários oficiais para verificar quais os documentos públicos estavam disponíveis a respeito daquelas aquisições e os detalhes técnicos das tecnologias. Das 253 tecnologias mapeadas, nós localizamos apenas 72 contratos e 19 extratos de diários oficiais. Isso nos leva a um dos achados da pesquisa, que foi a questão da transparência. Nós enviamos 799 pedidos de acesso à informação. Desses, cerca de 30% não tiveram qualquer resposta, prejudicando uma análise mais substancial a respeito das aquisições de tecnologia para o combate à Covid-19 no Brasil. Esse é um dado muito preocupante diante da importância da transparência ativa e passiva enquanto exercício de controle social. Essa prestação de contas é importantíssima não apenas para a gente ter controle sobre os gastos dispendidos, mas também sobre a eficiência e a eficácia das medidas adotadas. O ecossistema normativo brasileiro determina que o poder público tem a obrigação de transparência. Isso está disposto no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, além do artigo 37 da própria Constituição Federal. Também temos a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei que está vigente há bastante tempo e bastante sedimentada. Mas quando nós falamos de tratamento de dados pessoais, esse dever de transparência também passa a ser de agentes privados. O artigo 7º do Marco Civil da Internet traz direitos e garantias a informações claras e completas sobre o tratamento de dados pessoais, além de publicidade e clareza nas políticas de uso. A Lei Geral de Proteção de Dados tem entre seus princípios, no artigo 6º, a transparência e a prestação de contas. Além disso, o artigo 9º garante a titulares de dados acesso facilitado ao tratamento desses dados pessoais, que devem ser disponibilizados de forma clara, adequada e ostensiva. Assim, nós vemos que é dever do poder público garantir acesso facilitado a esses documentos, mas também responder às solicitações de pedidos de acesso à informação feitas. Os agentes de tratamento de dados também devem garantir respeito às normas de proteção de dados pessoais através de instrumentos jurídicos adequados, bem como expor de forma clara aos titulares de dados quais são os tratamentos que estão realizados e os seus direitos de titular. Ainda que haja alguns casos exemplares, como os estados do Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo, os dados empíricos mostram que há falhas graves nos processos de transparência, especialmente no que diz respeito ao detalhamento técnico dessas tecnologias, acordos de compartilhamento de dados e os procedimentos decisórios que levaram à implementação dessas tecnologias. A conclusão que nós chegamos é que o desrespeito à lei é também um desrespeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um achado fundamental para a conformidade da LGPD
LGPD e fomento da cultura de proteção de dados no Brasil. A urgência das medidas não justifica a falta de transparência. Quando o poder público ele utiliza o tratamento de dados pessoais para uma política pública, é necessário já estar preparado para divulgar todos esses detalhes técnicos e todos os contratos firmados, inclusive aqueles que não tiveram nenhuma contrapartida financeira. Muitas dessas tecnologias utilizam dados sensíveis, como dados de saúde, além de outras terem potencial desvio de finalidade para a segurança pública, como é o caso do reconhecimento facial. Essas são medidas fundamentais para garantir o controle sobre o fluxo de dados pessoais e a licitude desse tratamento, em respeito a direitos e garantias fundamentais no país.